Alô para todos, Paulo Mubarak falando, Sexta da Maldade. Hoje estou gravando o episódio número 115, no dia 1º de agosto de 2025. Agosto, o mês do desgosto. Agosto, o mês terrível. Será? Na tradição dos antigos, sim. Agosto, o mês dos problemas graves do país. Bom, nessa Sexta da Maldade, vamos aprender a não fazer com as nossas empresas a mesma maldade que a turma faz com muitas empresas. Qual é a maldade? É analisar erradamente uma empresa. Não é uma maldade? Você aí que está me assistindo, que é analista, que é estagiário, que é dono da empresa, você, em todos esses níveis, você precisa aprender a fazer corretamente a análise financeira da sua empresa. Afinal de contas, o que é uma empresa? Uma empresa nada mais é do que uma aplicação financeira. E você não pode fazer a maldade de analisar a sua aplicação financeira através de bobagens, Esses dias eu vi um cara falando, meu Deus do céu, que uma empresa deveria ter um Chief Transformation Office, ou um Chief Innovation Transformation Office. Isso não tem sentido nenhum. Isso não tem sentido nenhum. Quer dizer, tem esse monte de besteiras, de quociente emocional, saúde, não sei do que. Isso tudo é bullshitagem. Isso tudo é para introduzir distrações na sua empresa. Então, preste atenção, primeiramente, na parte financeira da sua empresa. E também não faça a maldade de analisar sua empresa apenas com números contábeis. Você fica olhando o WOC, você fica olhando o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, você fica olhando a merda do EBITDA, você fica olhando a bosta do lucro líquido apenas, você fica olhando o patrimônio líquido. Pare com isso. Pare com isso. Aprenda como fazer a análise fundamentalista de uma empresa. Para isso, eu tenho 2 disclaimers a fazer. Eu vou fazer uma análise fundamentalista de 4 empresas de capital aberto de porte grande no Brasil: Gerdau, WEG, Ambev e Randon. Mas em nenhum momento esse vídeo tem a intenção de recomendar a compra ou venda das ações dessas empresas. Esse é o primeiro ponto. É apenas uma análise de business, não é uma análise de oportunidade de compra ou venda. Isso aí é com você. Tem nada a ver nesse vídeo. Segundo disclaimer, eu fiz uma viagem longa a partir da segunda-feira, e na segunda-feira eu estava na sala de espera do aeroporto de Guarulhos, e não tinha muito mais o que fazer a não ser aguardar o avião. E aí eu fiz o quê? Eu baixei os demonstrativos contábeis e financeiros do Gerdau, do Grupo Randon, da WEG e da Ambev brasileira, e fiz, nessa sala mesmo onde eu estava aguardando um voo, eu fiz uma leitura rápida destes instrumentos e produzi esta planilha que você vai ver agora, aí na sua tela. Bom, então qual é o disclaimer? O disclaimer é: pode haver alguns erros aqui, algumas aproximações, mas não erros grosseiros. Ordem de grandeza está tudo certo. Para a finalidade educacional a que esse vídeo se destina, é 100% aproveitável. Mas pode haver, eu fiz simplificações, eu fiz algumas aproximações, então não entre neste detalhe. Não é esse o objetivo da planilha que você está vendo aí. O objetivo é uma análise fundamentalista dessas 4 empresas, 4 grandes indústrias brasileiras, com atuação no exterior, todas elas, para você ver como você pode fazer análise fundamentalista, não delas, já que esse vídeo não é uma recomendação do mercado de ações. Esta é para você aprender a fazer análise fundamentalista, ou seja, dos fundamentos. Fundamentalista significa dos fundamentos da sua empresa. Então veja, quais são as colunas que existem nessa planilha que foram calculadas para o Gerdau, para a WEG, para a Randon e para a Ambev. Primeira coluna, a receita operacional líquida, em bilhões. Tudo aqui está em bilhões.
A segunda coluna, a margem bruta, que é a receita operacional líquida menos o CPV, custo do produto vendido. O terceiro item é o lucro líquido do exercício, o lucro após o imposto de renda e o CSLL. A quarta coluna é uma coluna que ninguém fala. As três primeiras vêm do DRE. A quarta coluna ninguém fala. Eu não consigo encontrar nenhuma referência à quarta coluna na maior parte dos releases de empresas brasileiras de capital aberto. Mas é um número importantíssimo, necessidade de capital de giro, que é o estoque a custo, mais o contas a receber, menos o contas a pagar. Ou seja, é o dinheiro que você enfiou na empresa e não pode mexer. A quinta coluna é a geração de caixa operacional, que também raríssimas empresas entendem o que é, para que serve, e esse é o número mais importante de uma empresa. Geração de caixa operacional. A quinta coluna, a sexta, desculpem, o que a empresa gastou em 2024, isso é bom ser dito, todos os demonstrativos dessas quatro empresas são de 31 de dezembro de 2024. O CAPEX, quanto essas empresas investiram em ativos imobilizados. A sétima coluna é o cálculo do segundo indicador mais importante da empresa, o Free Cash Flow, que é a geração de caixa operacional menos o CAPEX. A oitava coluna é a dívida líquida dessa empresa, que é a dívida bancária bruta menos o que essas empresas, nesta data, 31 de dezembro de 24, tinham no caixa. E a última coluna é uma divisão da dívida líquida pelo Free Cash Flow para ver quanto tempo essas empresas levariam para pagar suas dívidas. Porque quem paga a dívida, cara pálida, não é o EBITDA. Quem paga a dívida não é o lucro. Quem paga a dívida não é nenhum número que você vai encontrar no DRE. Quem paga a dívida é o Free Cash Flow. Vamos analisar rapidamente? Muito bem, vamos lá. Gerdau, receita líquida em 2024. 67 bilhões de reais. 67. VEG, um pouco mais da metade do Gerdau, 38 bilhões. Randon, 11,9. Ambev, 89,4. Agora vamos às margens. A margem bruta é o DNA da empresa. Gerdau, 13,4%. Esses números em percentual são a divisão da margem bruta, do lucro líquido e assim por diante, pela receita operacional líquida. O Gerdau teve uma margem bruta de 9,2%, 9,2 bilhões, um CPV, aliás, uma margem bruta de 9,2 bilhões e 13,4. O que eu acho dessa margem bruta? Muito baixa, muito baixa. O Warren Buffett e seu ex-sócio, Charlie Munger, sempre diziam que eles não investiriam em nenhuma empresa com margem bruta inferior a 30%. Margem bruta muito baixa, muito baixa. Ou seja, o Gerdau fatura 67 bilhões de reais, mas ele tem um custo do produto vendido, o custo das matérias-primas, o custo da manutenção, o custo do controle da qualidade, o custo daquilo que a gente chama de GGF, gastos gerais de fabricação, custo com energia, custo com gás, com água, com ar comprimido, com spare parts, com tudo, de 50 e aproximadamente 57, 58 bilhões. Fatura 67, mas gasta na primeira porrada já 58, sobram só 9,2, uma margem bruta muito baixa, por isso ela está em vermelho. A VEG, vocês vejam a VEG fatura um pouco mais da metade do Gerdau. Né? VEG fatura, entre aspas, apenas 38 bilhões, mas olhem a margem bruta da VEG, 34,2%. 13 bilhões. O Gerdau precisa se esforçar para faturar 67, correndo todos os riscos desse porte de empresa, para sobrar, como lucro bruto, 9,2 bilhões. A VEG fatura um pouco mais da metade de 67, 38 bilhões, e sobram 13 bilhões, ou seja, uma margem bruta espetacular de 34,2%. Espetacular, talvez eu tenha exagerado um pouco. Margem bruta espetacular seria 45%, 50%, mas já pode receber investimentos aí do Warren Buffett. Muito bem.
A Randon é a grande decepção dessas 4 empresas, por isso que ela está pintadinha de vermelho. A WEG e a Ambev estão de verde e o Gerdau meia boca, de roxinho. A Randon faturou 11,9 bilhões e teve uma margem bruta de 3,2, ou seja, uma margem bruta 26,8, mas depois vocês vão ver o restante dos números da Randon. Muito bem. E a Ambev é sempre o destaque. É sempre a empresa excepcional de costume. Faturamento bruto, receita líquida, faturamento líquido de 89,4, margem bruta de 45,8 bilhões, ou seja, está aí a empresa espetacular, 51,2% de margem bruta. Essa sim merece um puta investimento do Warren Buffett, do Howard Marks, do Peter Lynch, desse Dream Team dos investimentos dos Estados Unidos e do mundo. Vamos agora por lucro líquido, porque depois dessa margem bruta, eu nem coloquei aí para não complicar demais a análise, você tira o SG&A, que são as despesas com Sales, General and Administrative Expenses, as despesas com vendas, as despesas com gerais, as despesas administrativas, e você tem o lucro operacional, e aí você tira resultado financeiro, que são receitas e despesas. Você tira receitas e despesas não operacionais, você tira receitas e despesas financeiras, que é o resultado financeiro, aí dá o lucro antes do imposto de renda, você tira o imposto de renda e você tem finalmente o lucro líquido, que no caso do Gerdau foi de 4,6 milhões, 6,8% de lucro líquido. Qualquer lucro líquido abaixo de 10%, abaixo de 2 dígitos, é ruim. Não é legal, mas pelo menos fechou em 4,6 bilhões de lucro líquido. A WEG, novamente, faturando um pouco mais da metade do Gerdau, teve um lucro líquido sensacional de 6,3 bilhões, ou seja, 16,6% de lucratividade. E aí vem a decepção da Randon, deu 0,7 bilhões de lucro líquido, menos de 1 bilhão de lucro líquido, 700 milhões de reais de lucro líquido, uma margem líquida de 5,8%. E a Ambev, novamente, a Ambev empatou em rentabilidade com a WEG, 14,8 bilhões de lucro líquido, uma rentabilidade eu digo o lucro líquido dividido pela receita operacional líquida, de 16,5%. Bom, só lembrando o seguinte, esta receita operacional líquida não significa necessariamente dinheiro no caixa, em função, por exemplo, de inadimplência. Essa margem bruta e esse lucro líquido são números contábeis. Eles não são caixa. Eles têm parâmetros de conversão para caixa entre as boas práticas, nós vamos ver agora, mas cuidado. Mas a Randon, ela teve 700 milhões de lucro líquido. Mas será que ela colocou esse dinheiro no caixa mesmo? Ou esse dinheiro está parado em inadimplência, está parado em estoques, está parado no CAPEX, está parado nas imprecisões que existem dentro de uma fábrica, nos números? Está parado aonde? Muito bem. Então vamos ver a necessidade de capital de giro. O Gerdau tem aproximadamente necessidade de deixar enfiado na empresa 13 bilhões de reais, que dividido pela receita dá 19,4. Boas práticas internacionais falam que menos do que 25% do comprometimento da sua receita com o seu capital de giro é um número aceitável. Então o Gerdau tá legal. A Randon é interessante, esse é o único número ruim da WEG. Eu teria que investigar mais para saber por que a necessidade de capital de giro deles é tão alta, 35,8%. Se é o ciclo financeiro, o prazo que eles dão para clientes e o prazo que eles recebem de fornecedores para pagar, se eles estão com estoque muito alto, eu teria que olhar isso com mais detalhe, não faz parte da análise, apenas um número que é ruim. A Randon, 21,8%, né, razoável, e a Ambev, como sempre, é o destaque, necessidade de capital de giro de menos 9 bilhões,2, ou seja, a Ambev não tem necessidade de capital de giro. Por quê? Porque se somar o que tem no estoque da Ambev mais o contas a receber, é menor do que o financiamento do contas a pagar dos fornecedores. O resto do dinheiro está no caixa. Muito bem. Nota 10 para a Ambev. Geração de caixa operacional. O quanto você daquela receita
converteu em caixa operacional, após realmente, agora é cash, agora é que vem a parte forte da análise e que ninguém faz, é quanto você realmente transformou daquela receita líquida após pagar fornecedores, após pagar impostos, após pagar folha e após receber realmente, agora é cash. Agora o documento contábil não funciona mais, agora é o que entrou e saiu de dinheiro da empresa. A geração de caixa do Gerdau, boa, muito boa. 11 bilhões, vocês vejam que a geração de caixa é superior ao lucro líquido, 11 bilhões. O Gerdau está sendo bem administrado em relação à necessidade de capital de giro, a prazos de recebimento e de pagamento, 17%. As práticas internacionais dizem que acima de 10% GCO por receita operacional líquida já é um número apreciável. O Gerdau está muito bem. A WEG está melhor ainda. Gerou 7,2 bilhões de caixa operacional, quase 19% de geração de caixa operacional pela receita operacional líquida. A Randon, aí vem as decepções. Ela gerou 380 milhões de caixa operacional, 3,2% em relação à receita, ou seja, muito pouco, muito pouco. E a Ambev, de novo, a Ambev é um dos melhores números seguramente, não só do Brasil, mas do mundo, gerou 26 bilhões de reais de caixa operacional, quase 29, quase 30% da sua receita operacional líquida. Muito bem. Aí vem os investimentos. CAPEX. Quanto é bom investir, Mubarak? Uma empresa que invista entre 0 a 3%, 4% da sua receita operacional líquida, é uma empresa que, ou por já ter feito investimentos no passado, ou por algum outro motivo, ela está investindo legal. Uma empresa que invista até 8% da receita operacional líquida em CAPEX é porque está em expansão. E acima de 8% é uma mega expansão ou uma mega besteira. Vamos lá. O Gerdau investiu 8,6% da sua receita em CAPEX. A WEG investiu 4,7%, mais conservadora que o Gerdau. A Randon, apesar de ter uma geração de caixa operacional muito baixa, que é quem vai pagar o CAPEX, investiu 3,4%. Deu uma segurada nos investimentos, porque são só 400 milhões de dólares para uma empresa do porte Randon, mas nós vamos ver depois em função do quê? Da dívida. E a Ambev investiu 5,4%. Legal, assim como... Vocês vejam como os números da Ambev e da WEG, em vários momentos, eles são muito parecidos. Vamos para o free cash flow, o lucro líquido real de uma empresa. O quanto depois de ter uma receita operacional líquida faturada, você pagou impostos, pagou fornecedores, pagou pessoal, pagou CAPEX e recebeu de clientes. Quanto sobrou realmente? Fluxo de caixa livre do Gerdau, 5,4 bilhões, 8,3% da receita operacional líquida, aliás, desculpa, 5,6%. Vocês vejam, o free cash flow do Gerdau foi 5,6% e o lucro líquido foi 4,6%. Isso é comum acontecer em empresas muito bem geridas. O Gerdau gerou mais fluxo de caixa livre, mais free cash flow do que ele teve de lucro contábil. Sensacional. A WEG, mais ainda. Ela gerou menos do que o lucro líquido, mas 14,2% da receita. Muito bom. A Randon, ela teve um caixa operacional de 380 milhões e gastou 400 milhões em CAPEX. Portanto, o free cash flow da Randon é negativo. Isso certamente eles tiveram que voltar a banco para suprir. E a Ambev, free cash flow de 21 bilhões de reais, 23% do lucro líquido de free cash flow. Vocês vejam, free cash flow 21, lucro líquido 14. Ou seja, existe claro, mas tem uma necessidade de capital de giro negativa, tem um belo gerenciamento de ciclo financeiro. Dá nisso, riqueza. Dívida líquida, dívida bruta com bancos menos caixa. Gerdau 6,
O Gerdau, então, deve quase 9%, 8,9% da sua receita operacional. As boas práticas recomendam dever até 20%. Depois de 20%, você deve 20% da sua receita operacional líquida, você começa a perder o controle da dívida. A WEG tem uma dívida líquida negativa, ela tem mais em caixa do que ela deve. Então, espetacular. A Randon deve 4,5 bilhões e ela não está gerando, em 2024, nem um centavo para pagar essa dívida. Pelo contrário, está gerando free cash flow negativo, horrível. E a Ambev também tem uma dívida líquida negativa de 25, aí não interessa, a dívida líquida zero. Bom, o Gerdau, nesses números, leva 1 ano e pouco para pagar sua dívida. A Ambev e a WEG já pagaram, não tem dívida líquida. E a Randon, ela não está gerando free cash flow para pagar sua dívida. Portanto, numa continha muito simples, matemática falando, a dívida é impagável. Claro que ela tem ativos que ela pode se desfazer, ela pode vender uma parte da sua empresa, ela pode fazer um enxugamento muito grande e retomar a geração de caixa operacional e no instante seguinte a dívida já não é impagável, mas neste quadro ela não está gerando caixa para pagar a sua dívida. Portanto, isso significa ou ela está dilapidando o que ela tem de caixa hoje, ou, o mais provável, ela está tendo que tomar dinheiro novamente em bancos. Conclusão! Qual é a conclusão da Cesta da Maldade, episódio número 115, gravado em 1º de agosto de 2025? Faça essa análise para sua empresa. Caso você diga, você pode me dizer vários pontos. Você pode dizer, Mubarak, eu não tenho dados confiáveis. Puta, então tenha dados confiáveis, pelo amor de Deus. Segundo, você pode me dizer, eu não entendo, eu assisti o seu vídeo, mas eu continuei não entendendo. Então faça um plano de ação para, em primeiro lugar, você, se você é o dono, o seu diretor financeiro, o seu controller, alguém na empresa, mergulhar nestes itens e entender o que eu estou falando. E depois que você tiver números confiáveis e estiver entendendo essa análise, você faz a análise financeira da sua empresa. Aqui estão 9 indicadores: receita operacional líquida 1, margem bruta 2, lucro líquido 3, necessidade de capital de giro 4, geração de caixa operacional 5, capex 6, free cash flow 7, dívida líquida 8, tempo para pagar a dívida líquida 9. Estes são os indicadores mais relevantes de uma empresa. Desses indicadores todos aqui, desses 9 relevantes, o menos relevante é o lucro líquido. Talvez você se choque, não, mas uma empresa tem que dar lucro, como dizia um gerente incompetente de vendas que eu conheci num cliente há 2, 3 anos atrás. Uma empresa tem que dar lucro. Não, cara, uma empresa tem que gerar caixa. É isso. Ah, mas tem que dar lucro, mas não confie no lucro. O lucro líquido, embora ele seja o 9º entre os melhores, ele é o mais, de menos relevância destes 9. Os mais relevantes são a venda, a margem bruta, a necessidade de capital de giro, a geração de caixa operacional e o lucro real de uma empresa, o free cash flow. Mas e o patrimônio líquido? Esqueça. E o OC? Esqueça. E o não sei o que? Esqueça. Estes são os indicadores mais importantes de qualquer empresa. Do bar do Zé, ali na esquina, a Tesla, a Apple ou a Netflix. Paulo Mubarak gravou o episódio número 115, a Cesta da Maldade, em 1º de agosto de 2025.